Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou do primeiro ano, 101, e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre algumas escolas literárias. Bom, a primeira que eu irei citar é o realismo, que foi um dos principais movimentos artísticos no final do século XIX e que teve grande importância tanto na Europa quanto no Brasil, com várias formas de manifestação. Os contextos históricos que o realismo estava envolvido foi no evolucionismo, no comunismo, no determinismo, no positivismo, na abolição da escravidão do Brasil em 1888 e na proclamação da República em 1889. Bom, no Brasil, o realismo ele teve um dos principais representantes, Machado de Assis, que foi o autor dos celebres livros como Memórias Póstumas, de Brás Cubas e Dom Casmurro. Outros autores também destacam, como a Luiz de Azevedo, que foi o autor de O Mulato e o Cortiço, romances naquela época considerados como realistas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais do naturalismo, que foi basicamente uma radicalização do realismo, que teve uma observação fiel da realidade e da experiência, mostrando o indivíduo que é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Bom, o naturalismo ele tem uma tendência literária em voga do último quartel da França, do século XIX, que foi estendido por muitos críticos como a corrente mais extrema do movimento realista, sendo muitas vezes chamada de realismo-naturalismo. Na Europa, no início do século XIX, que vivenciava várias transformações econômicas, políticas e sociais, por ter acontecido grandes movimentos naquela época, que foi no final do século XVIII, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Com a industrialização, surgiram os primeiros centros urbanos, que com a nova ordem econômica do capitalismo, dividindo a sociedade entre a burguesia, a nova classe dominante após o fim do regime, após o fim do antigo regime, e o proletário, a classe dos trabalhadores assalariados, que trabalhavam no maquinário industrial. Bom, agora eu vou falar um pouco mais do parnassianismo, que é uma escola literária que o movimento foi essencialmente poético, contrariado totalmente do realismo-naturalismo, que surgiu na França em 1850 e com o objetivo de retomar a literatura clássica, a cultura clássica. E a sua literatura era escrita em forma de soneto. A literatura francesa inspirou muito a literatura brasileira nesse movimento nessas literaturas eram defendida a arte pela arte. Bom, Olavo Bilac foi um dos maiores nomes, assim, tanto no Brasil como mundialmente, do movimento parnassiano. Acho que é assim que se fala. É um dos grandes poemas daquela época, que foi o poema Via Láctea, que entrou no livro Poesias. O livro foi postado primeiramente em 1888, mas o poema Via Láctea foi entrar dentro do livro a fins em 1902, que foi reeditado em 1921 para incluir outros poemas, mas isso não vem ao caso. Uma curiosidade é que o Olavo Bilac, Raimundo de Correia e Alberto de Oliveira formavam a Trindade Parciana. Algumas das características do poema parciano eram um vocabulário rebuscado, métrica regular com preferência pelo verso alexandrino, 12 sílabas, gosto pelo soneto, rima regular, rimas raras e artificiais, descritivo e narrativo, poucas figuras de linguagem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o simbolismo, que foi um movimento literário da poesia, basicamente, mas como se fosse o naturalismo. Ele surgiu na França no final do século XIX com oposição tanto ao realismo quanto ao naturalismo com ao positivismo daquela época, movido por ideais românticos, estendendo suas raízes de literatura para os palcos teatrais e artes plásticas. As principais características do simbolismo são os elementos místicos, transcendentais, subjetividade e a musicalidade na presença das figuras de linguagem, como a sinéstesia. E essas características do simbolismo se referem à linguagem e o estilo de escrita feito por alguns escritores simbolistas. O simbolismo no Brasil foi uma estética do século XIX e com um marco no Brasil da publicação da obra Missal e Borges, de Cruz e Souza, que se trata de uma estética à oposição ao parnassianismo,
que na sua ausência de sentimentalismo ou sentimentalismo comédico. O simbolismo do Brasil chegou mais ou menos entre 1893, com a publicação das mesmas obras de Cruz e Souza, que Missal era uma obra em prosa e Borges, que era uma poesia. E ambas as autorias de Cruz e Souza, que é considerado o maior autor simbolista. Bom, também existem alguns outros escritores também muito importantes, como o Eugênio de Castro, um português que uma das suas principais obras é o Aristo. Alfonso de Guimarães, que é um brasileiro com uma das suas principais obras, Ismália, e Camilo Peçanha, um português que teve sua principal obra como Clepsidra. O pré-modernismo teve início em 1902, estabelecendo limites entre as obras O Sertão, de Euclides Cunha, e Canaã, de Graça Aranha, que terminou em 1922, com a Semana da Arte Moderna. O movimento representou o momento de transição para a preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo. Bom, é impossível a gente falar de escolas literárias, falar de cultura no Brasil sem falar de modernismo, que foi um grande movimento artístico que eclodiu no final da segunda década do século XX. Foi responsável por profundas transformações nas diversas manifestações artísticas, entre elas a literatura. A ruptura com o passado, o experimentalismo, a transgressão com os canones, uma forma de buscar falar para o povo brasileiro sobre o Brasil, longe da cultura europeia, são elementos que nortearam, com certeza, a história modernista. O modernismo brasileiro é tradicionalmente dividido em três fases. A primeira fase modernista, também conhecido como fase heróica, e a segunda fase, representada pela poesia e pelo romance de 1930, e a terceira fase modernista. Bom, nessa fase, alguns literários já consideram os escritores dela pós-modernos, e também que é conhecido como a geração de 45. E graças a grandes nomes como Manuel Bandeira, Mário e Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, entre outros da literatura brasileira, pode, de fato, estabelecer uma manifestação artística genuinamente brasileira, a manifestação que contribuiu para a formação da identidade cultural. E esse foi o vídeo de algumas das gigantescas, das diversas escolas literárias. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Falou!